Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus fala na vossa vida, Cristo Jesus. Nesta tarde de terça-feira, estou aqui para fazer mais uma live. Quero agradecer à Majestade Eterna por graciosa e viva e santa oportunidade viável que a Majestade Eterna me concede de estar me expressando em minha fala na vossa vida em Cristo Jesus. Também os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado em meu canal aqui do Instagram e também do Facebook, do Facebook, que eu estou no Facebook, no meu canal oficial do Facebook, e também no meu canal do Instagram, e também no meu canal do YouTube, onde eu faço as minhas lives toda quinta-feira, às 19 horas. Amém? Para quem ainda não é inscrito no meu canal, tá lá, é só você botar pastor Josué, teologia, que vai aparecer minha foto, e você se inscreve no meu canal, amém? Aperta o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo que o canal tem para te oferecer. Lives, amém? Estudos bíblicos e outros que nós temos aí para oferecer para a vossa vida. Eu quero começar a minha live. A minha live vai ser hoje sobre Esdra, o sacerdote Esdra, amém? E eu vou começar esta live, para que os irmãos possam aprender da palavra do Senhor. Porque a internet aqui ela deu uma caidinha, mas voltou tudo ao normal. Nós paramos em Esdra capítulo 2. Aí eu vou descer aqui embaixo para que nós possamos entender, o texto de Esdra. Vamos lá. Já que temos pouca gente, então vamos colocar qualquer que tiver à disposição, Importante é que haja algum ministrado, a santidade de Deus, não permitido esse tipo de pensamento. Quer dizer, não é permitido esse tipo de pensamento. Quer dizer, pensamento pecaminoso, pensamento voltado para o mal e pensamento voltado para as coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Pensamentos nefáveis, pensamentos que não agradam o Senhor. Então, não é lícito. Como tem poucas pessoas para separar e até para chamar, então vamos separar aqueles que querem, e aqueles que realmente desejam estar na frente de alguma coisa, ou pregando, ou apregoando a palavra do Deus vivo de Israel, e algum ministrado, quer dizer, para ministrar a santidade de Deus. Não permitido esse tipo de pensamento, então é para ministrar a santidade, não pensamentos pecaminosos, coisas que não agradam o coração do Espírito Santo. Como tem poucas pessoas, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros. A obra aí é enorme, mas poucas pessoas querem exercer funções, para exercer cargos e até posições que Deus levanta. Porque o povo tem medo por causa da luta, é muita luta, é muita prova, é muito problema, é muita dificuldade. Aí o povo coloca tudo isso para impedir o chamar de Deus se cumprir na vida daqueles que querem de verdade. Então vamos descendo aqui. Esdra, capítulo 2, versículo 1, traz: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, dentro aos exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado Babilônia, e tornaram a Jerusalém, a Judá, cada um para a sua cidade, um ponto e uma vírgula. Aqui vamos o retorno do remanescente, não se trata de ser vamos descendo. Restabelecido os pais, a nação de Israel
como aponta as profecias acerca do milênio, vírgula. Depois, neste período, será o governo de Cristo, que aqui Cristo é Jesus, Cristo Jesus o Messias. É a igreja sobre a terra, vírgula. Neste retorno do remanescente, podemos ver que faz alusão à tribo de Judá, mais especificamente, vírgula, não as 10 tribos, as 10 tribos que acompanham todo o Israel, ponto. Então você pode ver, como nós acabamos de ler, ali fala do remanescente, ali fala da posição e ali fala do governo de Cristo, que é o milênio, junto com a sua igreja, né? Que ali, a respeito disso aqui, é o livro de Apocalipse, né? A respeito do milênio, o governo de Cristo, Cristo Jesus, o Messias prometido, a terra, né? Porque terra é do povo de Israel. A promessa da terra é de Israel. Israel é terra. A nossa promessa é céu. Israel é terra, a nossa promessa é céu, né? A nossa promessa é céu, é morar na Nova Jerusalém. Israel é terra. Lembra, Deus, da promessa que tu fez a Isaac, a Jacó e a Abraão? Abraão, Isaac e Jacó? Que essa terra o Senhor daria a nossos descendentes, a nós. Então a promessa de Israel é o quê? Terra. Então, no milênio que volta um pouco para a escatologia bíblica, né? Porque escatologia fala do prenúncio da vinda do Filho do Homem, né? E simplesmente sobre os acontecimentos escatológicos. Então, aqui fala do governo de Cristo, a igreja sobre a terra, né? Que isso vai ser no futuro próximo, né? Mais na frente, porque nem o arrebatamento ainda aconteceu, né? As coisas estão acontecendo por parte, cada ano acontece algo, sinais para acontecer. Só que nós lemos que Nabucodonosor e Babilônia, é com N, né? A expressão Nabucodonosor e Babi de Babilônia, que é Babilônia é com B. Então, Nabucodonosor, o mesmo rei Nabucodonosor, é o mesmo rei de Babilônia, né? Então, na tribo de Judá, né, que simplesmente é o velho Jacó, né, filho do velho Jacó, que Jacó teve filho com Lia, né, que aí teve, né, simplesmente Judá, que é a tribo de Israel, uma das tribos de Israel, que também é filho do velho Jacó, que é citado nesse texto como tribo de Judá, né? Uma aparição para que nós podemos entender, e também fala neste retorno do remanescente, né? O retorno do remanescente é aquilo que vai vir, ele vai retornar, o remanescente. Então, Israel, o povo de Deus, estava preso, mas retornaria para a sua cidade de origem. Por que o povo foi preso? Por causa da desobediência. Porque o povo de Israel, eles sempre foram desobedientes. É muito sacrifício, só que Deus não está preocupado muito com sacrifício, porque não adianta nada você sacrificar tanto, mas você não obedece. Amém? Então, eu sacrifico tanto, né? Eu sacrifico tanto, né? É tanto sacrifício para nada, né? Oséias falou, né? Então, assim, esse povo faz tanto sacrifício, mas a obediência que é bom, este povo não tem. Então, Deus, ele não quer tanto sacrifício como muitas pessoas pensam. Deus, ele quer obediência, porque a obediência ela é melhor do que sacrificar. Então, o sacrifício sem obediência não quer dizer nada, muitas vezes, né? E ele prefere muito mais a obediência. Então, aqui fala do remanescente que vai retornar aos pais, a nação de Israel, quer dizer, retornará junto à profecia acerca do milênio.
né? Então o povo retornará, porque nesse período aqui o povo estava em cativo, né? Estava em cativo e estava saindo do cativeiro para retornar para a cidade de Jerusalém, né? Para a cidade de Jerusalém, né? E outros para Judá, entendeu? E que a cidade é dos judeus ali, aonde a pessoa ia retornar para viver e para morar, né? Então, entre as tribos aí de Israel, uma dessas são citadas, que é a tribo de Judá, né? Para que nós podemos ter um entendimento pleno. Então, vamos aqui na Bíblia Sagrada, para que nós podemos entender o que diz a Bíblia, né? Eu quero ler para você Esdras, capítulo 2, versículo 1, mas eu vou ler também para que você possa entender o título. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel, né? Capítulo 2, o versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, olha só, Nabucodonosor, vírgula, rei de Babilônia. Então, o mesmo rei Nabucodonosor é o mesmo rei de Babilônia, não muda nada, né? Não muda nada, só muda o nome. Nabucodonosor e o outro reinado é Babilônia, né? Como está escrito, rei de Babilônia, vírgula, tinha levado para Babilônia, vírgula, e tornará a Jerusalém. Quer dizer, tinha levado para a Babilônia, mas vai retornar para onde? Para Jerusalém. A Judá. Jerusalém e Judá. Vírgula. Cada um para a sua casa, uma vírgula no final. Então, nós podemos entender que aqui nesse texto, ele retorna para a sua cidade natal, Jerusalém, eles retornam para Judá, e cada um para a sua casa, porque eles estavam cativos, a palavra cativo é preso em Babilônia por 70 anos, né? Inefabilimente 70 anos, né? E nesses 70 anos aí que eles estavam presos, era um tipo, como nós podemos entender, 70 anos, porque desobedeceu, né, a Deus, né, e não quis ouvir quando o Espírito de Deus usou os profetas para entregar. Por quê? Decadência de pecado, desobediência, povo duro de coração, povo que não quer ouvir. Então Deus permitiu os inimigos deles entrar na cidade e levar cacistal de ouro, candelabro, que é a mesma coisa do cacistal, né? Arca da Aliança, levaram tudo. Entrar no templo de Jerusalém, né? Arrancaram os pisos de ouro, as colunas, né? Levaram tudo, limparam completamente, derreteram, né? Para virar ouro. Era ouro, mas derreteram o ouro, né? Então levaram tudo por conta de desobediência. E outra coisa, e levaram o povo também da cidade. Mataram alguns, levaram outros para ser cativos, e Deus permitiu o inimigo local ter vitória em cima do povo dele, porque o povo estava como? Debaixo de desobediência, não estava na obediência. Então, a desobediência tem um preço muito alto a pagar, né? Biblicamente falando, né? Que nós estamos dizendo aqui. Então, o povo retorna para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua casa. Quer dizer, cada um para a sua casa. Quer dizer, vamos voltar à vida como era, né? Vamos cada um para casa, cada um para a sua casa, voltar à nossa cidade, voltar a fazer o que nós fazia, claro, diferente. Agora vamos obedecer, né? Porque Deus fala, Deus alerta, toda vez que Deus usa um profeta para alertar, para falar, mas tem gente que não gosta de ouvir, principalmente os críticos. As pessoas críticas não gostam de escutar profeta. As pessoas críticas, elas gostam de criticar, né, sacerdote e profeta. Né? Eu não ligo para isso, por quê? Porque Jesus ele foi criticado também. E ele foi criticado, e olha que Jesus ele foi o maior mestre, o maior ensinador e o maior professor que já existiu. Né? Então, Jesus, que é Jesus, ele foi criticado, eu não vou ser, então, né? Então, simplesmente, isso aí faz parte do ministério.
né? Nós somos como, né, uma gema de ovo. Mais bate, mais cresce. Mais bate, mais cresce. Então, mais que vem, mais nós cresce. Mais luta, mais crescimento. Então, a luta é ruim? É, mas, por outro lado, ela traz crescimento inefável sobre a vida. Então, essa luta desse povo aqui foi para dar experiência e abrir os olhos dele. Vale a pena desobedecer a Deus? Que as pessoas não gostam de ouvir, né? Não gostam de escutar e guardar quando Deus fala. Aí, quando acontece, o povo chora. E ainda se levanta contra o profeta, achando que é o profeta que tem culpa. Não é ele, é Deus que manda ele falar. Então, vamos descer aqui. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos né? Atos dos Apóstolos, foi Lucas, o doutor Lucas, que foi médico. O doutor Lucas, que foi médico. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 17, que vamos fazer a leitura daqui a pouco. Vamos aqui. Atos, ponto. Capítulo 2, versículo 17. A ênfase no 21. Jeremias, capítulo 2, versículo 28 a 32. Né? Ênfase no 32. Traço. Observa que esta profecia teve início de seu cumprimento no Pentecoste, vírgula, mas sua completa realização se dada no milênio. Isaías, capítulo 60, né? E o versículo, por caridade divina, 9 ao 13, aonde no Monte Sião, Jerusalém, haverá livramento, ponto, de uma população de cerca de 2 a 3 milênios de israelitas, levando-os com cativo na Síria e na Babilônia, vírgula, apenas 49, né? 49.897, respondendo à convocação de Sírio, segunda Crônicas, capítulo 32, e o versículo 20, ênfase no 23. Ponto. Né? 1.500 a cerca. Era a distância, né? A distância a ser percorrida, né? Que no caso 1.500 km, né? Perdoe minha fala, 1.500 km, 1.500 km era a distância a ser percorrida da Babilônia para Israel. Bom, os que retornaram foi principalmente das tribos de Judá, vírgula, Benjamim e Levi. Os que retornaram, presta atenção, os que retornaram principalmente das tribos de Judá, vírgula, Benjamim e Levi, ponto. O retorno do remanescente em humilhação, quer dizer, o retorno do remanescente em humilhação, quer dizer, remanescente é o povo dele, o povo do Senhor. Da humilhação, os remanescentes voltou do cativeiro. Humilhação, que ali é humilhação. E em pequeno número, quer dizer, não foi num número grandioso, vamos pôr o número de muita gente, foi num pequeno número de pessoas, pequeno número. Pequeno número apontava para a vinda do Messias na maior de todas as humilhações e preparava lugar para ele que deveria vir a Jerusalém. Já reconstruiu, vírgula, mas não em glória. Ponto. Assim também se dará no retorno
após a tribulação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 ao 4. ênfase no 4 ponto. Então, nós podemos entender aí. Agora, vamos na Bíblia, para nós poder entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Atos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, vírgula, diz Deus, vírgula, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vírgula, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vírgula, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos saltarão, os vossos velhos sonharão sonhos, um ponto e uma vírgula. Então você pode ver que nos últimos dias, olha o que diz o versículo acima, que é o versículo 26. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, 2 pronto. O profeta Joel é o profeta menor. Amém? Profeta menor. Ele profetiza, Joel capítulo 2, ele profetiza a respeito disso. Joel, ele fala sobre isso, né? Que simplesmente no versículo 17, que nos últimos dias, que nos últimos tempos, Deus diz para ele que o Espírito de Deus ia se derramar sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jovens terão visões, né? E os velhos terão sonhos, né? Os velhos sonharão sonhos, né? Então sonharão sonhos, né? Então eles vão ter visões seguindo em sonhos velhos, e os jovens vão profetizar, porque nos últimos dias o Espírito de Deus, que é o Consolador, o Espírito Santo, vai se derramar sobre toda a carne, todo aquele que quer e se permite, né, querer o Senhor na sua vida, querer viver aquilo que o Senhor tem na sua vida, querer aquilo que Deus preparou para você, querer ser um instrumento, uma profetisa, um profeta, um ministro da palavra para pregar, para ganhar almas para o reino de Cristo. Então, inefavelmente, é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Então, isso foi profecia da boca do profeta Joel, que é o profeta menor. E nós estamos vivendo realmente, né, algumas coisas que estão como se nós estamos vivendo a escatologia, nós estamos vivendo a vinda de Jesus, e nós estamos vivendo, né, porventura, os acontecimentos escatológicos sobre a Bíblia, que nos últimos dias, realmente, os velhos sonharão, né, os jovens terão visão, e realmente é assim mesmo. Jovens profetizando, Deus levantando, vários e vários pregadores novos, pessoas que o Espírito Santo levanta, viu? Não é lari presepada, não. É o Espírito Santo que levanta. Não é besteira, não. Quando o Espírito Santo levanta, ele garante, e é ele, amém? Quando o homem tem o Espírito Santo de Deus. Então, isso é profecia do profeta Joel, profeta menor. Agora vamos lá para o versículo 21. Diz assim, olha só, coisa mais linda. Agora o versículo 21. E aconteceu que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, ponto. Né? Então você pode ver, né, que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Agora vamos entender o porquê. Eu li o versículo 16 e o 17. Eu vou ler o 18, o 19, o 20 e vamos para no 21, só para nós entender o porquê que ele está falando isso. E falará, aparecerá prodígios em cima no céu, sinais que embaixo na terra, 2 pontos, sangue, vírgula, fogo e vapor de fumaça, ponto. Isso aqui é os acontecimentos escatológicos. É o que deve acontecer para que se cumpra a Bíblia e se cumpra o que está escrito nos evangelhos, no Apocalipse, em outras passagens bíblicas, nos 4 evangelhos sinóticos, né? Ou, melhor dizendo, canônico.
né? Bota canônico, que fica melhor, né? Canônico. No versículo 20, o sol se converterá em trevas, quer dizer, o sol que brilha, ele vai virar o quê? Trevas, vírgula. E a lua, vírgula. E a lua, vírgula, em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. Um ponto e uma vírgula. Então o sol vai se converter em treva, quer dizer, se o sol vai se converter em treva, então o dia vai ser treva, o dia vai virar noite, né? Vai ficar em treva. E a lua não dará o seu brilho, vai se tornar em sangue, acontecimentos escatológicos. Agora vamos para o versículo 21 para nós entender. Foi o que eu li. E aconteceu e acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Tem uma vírgula no fim, quer dizer, tem um ponto. Salvo, né? Aí vamos para o versículo 22. Varões israelitas, vírgula, escutai estas palavras, ponto, a Jesus o Nazareno, vírgula, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, vírgula, que Deus por ele faz no meio de vós, vírgula, como vós mesmo bem sabeis, um ponto e uma vírgula, né? Aí no versículo 23, para que nós podemos entender. E este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presenciar de Deus, na presença de Deus, vírgula, tomando-vos a crucificações e crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, um ponto e uma vírgula, a qual Deus o ressuscitou, vírgula, ressuscitou, soltas as anás, sotais e anais de morte, as sortas de anás de morte. Depois não era possível fosse retirado por ela. Quer dizer, em outro vocabulário, né, ânsia de morte, ou, melhor dizendo, a morte não segurou. Né, que no versículo, no caso, 24, o qual Deus ressuscitou. Sortás as anás da morte, quer dizer, os anéis da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Quer dizer, a morte não conseguiu prender Jesus. A morte não conseguiu trancar Jesus. A morte não conseguiu prender. Então, aqui está a base do que eu li para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A invocação do nome do Senhor, aquele que invoca, por isso que Paulo ele recomenda na carta de 1 Coríntios, aquele que não levantou a mão para confessar, confessa, porque ninguém aceita Jesus não, viu? A gente confessa Jesus como o nosso Salvador da nossa vida. Confessa Jesus. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Então tem que confessar Jesus para ter um nome no livro da vida. Aí vamos descendo aqui, né, como eu deixei a explicação para você. Então esses são acontecimentos que vão acontecer escatologicamente falando. Aí vamos descer aqui para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nossas vidas através. Vamos lá para Jeremias, capítulo 2, né? Capítulo 2, Jeremias, capítulo 2, e o versículo 28 ao 32. Livro de Isaías, ou Jeremias,
Vamos ler aqui o 28. Jeremias capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 2 e o versículo 28. Jeremias capítulo 2 diz assim: aonde, vírgula, depois, vírgula, depois, então, os teus deuses, vírgula, que fizeste para ti, um ponto de interrogação, para ti, um ponto de interrogação, que se levanta, vírgula, se te pode livrar do templo da tua tribulação, um ponto e uma vírgula, porque os teus deuses, vírgula, ó Judá, vírgula, são tão numerosos como as tuas cidades, ponto. Então, é numerosos como a tua cidade. Então, quer dizer, mesma quantidade de pessoas que tem na cidade, é a mesma quantidade de números de deuses mitológicos e deuses que não existem. Né? Numerosos, para você ver, numerosos, né? Numerosos, para você ter aí entendimento. Quer dizer, numerosos, né? É a idolatria, e numerosos vem Judá, né? A vergonha e a idolatria. Né? Agora vamos lá para o versículo 32. O versículo 32 agora. Porventura, vírgula, esqueceu-se a vigiar dos teus efeitos ou a esposa dos seus candais? Candais? Um ponto de interrogação. Todavia, vírgula, o meu povo se esqueceu de mim. Quer dizer, se esqueceu do Senhor. Se esqueceu de Deus. Esqueceu de mim. Por inumeráveis dias. Inumeráveis dias o meu povo se esqueceu de mim. Então o povo se esqueceu de Deus, quer dizer, o povo se virou as costas para Deus, começou a adorar outros deuses mitológicos, deus de pau, pedra, deuses de ouro, bronze, deus de prata. O povo se voltou, se esqueceu do Deus vivo e começou a adorar coisas que não era para ser de Deus, não é de Deus. Deuses mitológicos, né? Deuses de pau, de pedra, de bronze, de ouro, né? E o povo começou a adorar e esqueceu. Jeremias alerta, o povo se esqueceu de mim, saiu da minha presença, se afastou de mim. O povo não quer mais nada. O povo está adorando outras coisas, mas não está me adorando. Aí vamos lá para o livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. E o versículo 28. Ah, não, né? Não é Juízes, não. É Jeremias mesmo. Né? Não é Juízes, não. Né? Juízes, não. É Jeremias mesmo. Né? O que eu li aqui mesmo. Né? Não é Juízes, não. E agora, como eu estava dizendo, o povo se afasta de Deus, e afastando de Deus, o povo começa a adorar outros ídolos, que não tem nada a ver com a presença do Senhor. Porque quando eu coloco um ídolo na minha frente e não dou prioridade para o Deus da minha vida, eu estou dando prioridade a coisas que não é de Deus. E coisas que não são de Deus, não há prioridade na minha vida. Então Israel estava dando prioridade a quem? Aos deuses de pau, aos deuses de prata, aos deuses de bronze e aos deuses criados por mão humana. Mas não estava dando prioridade para o Deus. E o próprio Deus reclama da boca de Jeremias, como eu disse para vocês. O próprio Deus reclama. E o povo se afastou de mim. Jeremias, capítulo 2, versículo 32. Lá falei, o povo se afastou de mim, como eu li para você, um pouco de tempo. E Jeremias, capítulo 2, versículo 28,
lá já fala que numerosos são seus deuses, ó Judá, como também a sua cidade. Então, numerosos são a idolatria. Numerosos são as pessoas que vão seguir essa idolatria para que possa adorar outros deuses, não ser o Deus vivo de Israel e o Deus que tem todo o poder. Então, o povo de Israel, eles simplesmente deixaram o Deus vivo para adorar outras coisas e o povo de Judá para não adorar o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos lá em Isaías capítulo 60, o capítulo é 60 e o versículo é 9. Diz assim, eu vou ler o título. Jerusalém é restituída a sua glória. E o texto que eu li para você, aqui fala, Jerusalém já é reconstruída, vírgula. Jerusalém já é reconstruída, vírgula. Mas não em glória. Quer dizer, não é em glória. Ela é reconstruída a cidade, mas não em glória. Ponto. Assim também se dará no retorno após a tribulação. Que daqui a pouco vamos entrar nesse detalhe. Isaías capítulo 60 e o versículo 9 fala bem assim, né? Certamente, vírgula, as ilhas me guardarão, vírgula, primeiro, vírgula, os navios de Tessias, vírgula, para trazer seus filhos de longe, vírgula, a sua parte e o seu ouro com eles, vírgula, na santificação do nome do Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula, e do Santo de Israel, vírgula, por quanto te gloriou-se. Quer dizer, por quanto te glorificou-se. Por quanto te glorificou. Ponto. Quer dizer, portanto, te glorificou. Aquilo que foi tirado será restaurado. Né? Aqui fala de uma restauração. Jerusalém é restituída a sua glória. Não é a glória, como eu disse, né? A glória, né, que é Jerusalém já reconstruída, mas não em glória, né? Quer dizer, o seu valor é reconstruída a cidade, restituída a cidade, porque a glória de Jerusalém somente o Messias pode trazer ela, que é o valor espiritual, é o valor inefável, mas material, fisicamente, na matéria, na cidade, do povo, a cidade foi levantada de novo. A cidade foi restaurada de novo. Então, ouro, prata, tudo isso o povo ia trazer para a cidade, como o texto está dizendo. O povo ia trazer, porque Jerusalém é restituída a sua glória. Né? Então, a glória material é a glória da cidade. Né? O valor material, o valor físico, não o espiritual por enquanto. O espiritual vai ser no futuro. Né? Então, para que nós podemos entender. Aí vamos lá para o versículo 13. Versículo 13. Isaías capítulo 60 e o versículo 13. Fala bem assim. A glória do Líbano virá a ti, um ponto e uma vírgula. A faia, vírgula, o pinheiro e o puxo conjuntamente, vírgula, para ordenar o local do meu santuário, vírgula, e glorificarei o local em que assenta os meus pés, ponto. Aí no versículo 14, fala bem assim, também virá a ti, vírgula, incluindo-se os filhos dos que te oprimiram, um ponto e uma vírgula, prostrando-se ao
a planta dos teus pés, todos os que te desprezam, um ponto e uma vírgula. É chamado então, a cidade do Senhor, vírgula, a Sião do Santo de Israel, ponto. Então você pode ver que a restauração da cidade, do templo de Jerusalém, do povo de Deus, e todos aqueles que humilharam o povo de Deus, eles vão ver com seus próprios olhos o que Deus vai fazer e vai trazer, ambos a cidade, ambos o povo e ambos aquilo, para que venha ser porventura estabelecido, né, o santuário do Senhor, para que ele venha ser adorado. Então Deus vai constituir o valor de Jerusalém, o valor de Judá, o valor do povo diante dos olhos do inimigo, e eles citarão a cidade do Senhor em Sião, Santo de Israel. Quer dizer, Deus vai trazer valores que eles perderam, Deus dará de volta, constituir valores que não tinha. Amém? Então, vamos descer aqui em 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas, capítulo 36. E o versículo 20, ênfase no 23. Segunda Crônicas, né? Segunda Crônicas, capítulo 36, o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, vírgula, e fizeram-se servos dele, e deu aos seus filhos, vírgula, até ao tempo do reino da Pérsia, vírgula. Então você pode ver aquilo que nós lemos no começo, né, da nossa live, para que nós podemos entender. Agora vamos lá para o versículo 23. Vamos ler o 22, né? Para ficar bonito. E, porém, vírgula, no primeiro ano de Sírio, vírgula, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, vírgula, pela boca de Jeremias, vírgula, despertou, ó Senhor, o espírito de Sírio, vírgula, rei da Pérsia, vírgula, o qual faz passar pagão por todo o seu reino, vírgula, como também por escrito, vírgula, dizendo, dois pontos. Agora o versículo 23. Assim diz Sírio, vírgula, rei da Pérsia, dois pontos, o Senhor, vírgula, Deus do céu, vírgula, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, vírgula, que o que está em Judá, um ponto e uma vírgula, o que, vírgula, dentro vós é de todo o seu povo, vírgula, que sobe, vírgula, e o Senhor, vírgula, seu Deus, vírgula, seja com ele, ponto. Então você pode ver que, olha a base aí, né? Que o Senhor fez Sírio, aquilo que eu falei na minha primeira live que eu fiz sobre Esdras, o sacerdote Esdras. Que Deus fez Sírio governar, fez Sírio um grande homem, deu para ele o governo, né? Fez ele governar os céus, né? E o Senhor Deus dos céus, né? Fez governar o reino da terra, deu para ele reino, e mandou ele edificar uma casa, né, em Jerusalém, uma casa em Jerusalém, que está em Judá, né, mandou edificar a casa, levantar a casa. Deus deu para ele autoridade para isso, e deu para ele domínio e poder, para que ele possa levantar esta casa,
e ele procurou lá em Esdras, capítulo 1, fala sobre isso, que eu li para você na minha primeira live, né? Que edificou a casa, chamou pessoas para trabalhar, para levantar o templo do Senhor em Judá, ou para levantar o templo do Senhor em Jerusalém, e Judá chamou algumas pessoas em Judá também para ajudar ele em Judá, né? E até mesmo, né, pelo simplesmente que foi colocado dentro do texto, você pode pegar Esdras capítulo 1, e você pode ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Lá está falando sobre a edificação e levantar em Jerusalém, chamar pessoas. Ele pediu ajuda para pessoas para que possa levantar, né, o templo, né, em Jerusalém lá, e em Judá também pediu ajuda para pessoas de Judá para ir para Jerusalém, algumas pessoas que viam como cativeiro da Nabucodonosor para a Babilônia, que é essa, capítulo 2 também já fala, né, o povo voltando do seu cativeiro, 70 anos de cativeiro, né, conforme aquilo que o profeta profetizou. Amém? Então, vamos descer um pouquinho aqui dentro da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e o versículo 4. Eu vou ler o título para você. Satanás é amarrado por 1000 anos. É aquilo que eu falei. Por 1000 anos, por 1000 anos. Ponto. Os fiéis reinam com Cristo. Aqui é o milênio. Por 1000 anos, Satanás é amarrado. Foi o que eu li aqui no estudo extra para você. Né? Que Cristo vai governar com o seu governo, com a igreja no milênio, né? 1000 anos, né? Simplesmente, com a igreja aqui na terra. Vamos para o versículo 3. Na verdade, eu vou ler o versículo 1, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, ponto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Isso aqui é o início do que eu estou lendo, versículo 1. Agora vamos para o versículo 2, chave. Ele prendeu o dragão. Dragão é Satanás, viu? Vírgula. E antiga serpente, vírgula, aquela do Éden, que enganou Eva, e Eva deu fruto para Adão. Né? A serpente, vírgula. Que é o diabo e Satanás. Né? E o dragão que lutou no céu, que o arcanjo Miguel expulsou ele. Que é o diabo e Satanás, vírgula. E amarrou por 1000 anos. Por 1000 anos, ponto. Versículo 3. E lançou no abismo, vírgula. E ali o encerrou, vírgula. E pôs selos sobre ele, vírgula. Para que mais não engane as nações, vírgula. Até que os 1000 anos se acabe, ponto. E depois importa que, presta atenção, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ponto. Quer dizer, um pouco de tempo. Que é importante que ele venha a ser solto depois desse período, mas um pouco de tempo, né? Agora vamos para o versículo 4. Ó, versículo 4. E vi um trono, um ponto e uma vírgula, e assentará-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, ponto. E vi as almas, vi o que? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, vírgula. E o que não adoraram a besta e nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa e nem na mão, um ponto e uma vírgula. E
vi na mão. E virei, e reinará, e viverá, e reinará com Cristo durante 1000 anos. Olha o milênio aí, ó. 1000 anos, ponto. Aí no versículo 5, mas os outros mortos não reviverão, vírgula, até que os 1000 anos se acabe, ponto. Este é a primeira ressurreição, ponto. Versículo 6, bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, um ponto e uma vírgula. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quer dizer, a segunda morte não tem poder sobre esses, que é a segunda morte. Amém? Segunda morte, vírgula. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos, ponto, que é o governo de Cristo. Aí no versículo 7, né, lá já fala diferente, que é no que fala assim, Satanás é solto, e depois vencido para sempre. Que ali fala da sua decadência e sua queda, né? Que Jesus vai dar a carta final e vai vencer Satanás, né? Que ele é solto, como diz, ó, versículo 7. Vírgula. E acabando-se os 1000 anos, vírgula, Satanás será solto da sua prisão, né? Aí vamos lá, versículo 8. E sairá enganando as nações que estão sobre 4 cantos da terra, vírgula. Gog e Magog, vírgula, cujo o número é como a areia do mar, vírgula. E para ajuntar em batalha, para ajuntar em batalha, ponto. Versículo 9, e subirá sobre a largura da terra e a cercará, né, e cercará o arraial, aos santos e a cidade, e mandará, vírgula, mas desceu fogo do céu e os devorou, ponto. Versículo 10, e o diabo, vírgula, que os enganava, vírgula, foi lançado no lago de fogo e enxofre, vírgula, aonde está a besta e o falso profeta, um ponto e uma vírgula, e de dias e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, ponto. Amém? Então, daí você pode ver, para todo sempre, ponto. Então, aqui, né, o retorno após a tribulação. Então, a glória de Israel vai ser estabelecida na tribulação, né? A glória de Israel vai ser estabelecida, por enquanto não, vai ser estabelecida, vista, né? Os remanescentes, que é o povo de Deus, né? Então, para que você possa entender aí esta palavra no nome de Jesus. Amém? Aí vamos descendo aqui, né? Como eu li para você. Diz assim, Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 61, a ênfase no 63. Traço. Também estes subirão de Temela, e Te-Arás, vírgula, Querube Adar, Império, um ponto e uma vírgula, porém não poderá provar que as suas famílias é a sua linguagem. Era de Israel, 3 pontinhos. Dos filhos dos sacerdotes, 2 pontos, filhos de Abaías, vírgula, os filhos de vírgula, os filhos de Bezilai, vírgula, que tomou mulher das filhas de Bezulai, vírgula, o Gilealita, vírgula, e o que foi chamado do seu nome, estes procuraram o seu registro. Entre os que estavam enrolados nas
genealogias, vírgula, mas não se acharam neles, um ponto e uma vírgula, assim, vírgula, por ímudos, vírgula, foram excluídos do sacerdote, ponto, e o governador disse que não começaram das coisas consagradas, não começar das coisas sagradas, vírgula, né, das coisas sagradas, vírgula, até que houvesse sacerdote com Uri e com Tumir. Uri e com Tumir. Ponto. A importância da linguagem dos escolhidos, ponto. A questão de comer as coisas sagradas que era de uso dos sacerdotes, vírgula, deveria esperar até a revelação e aprovação do Senhor, através de Tumi e Uri. Ponto. Isto profeticamente, isso é profeticamente nos fala que somente a partição do Senhor Jesus em glória, com a luz das previsões de Deus, poderá desfazer toda a confusão que acompanha o povo de Deus, ainda hoje. Ponto. Ainda que para os escolhidos, a revelação do Espírito Santo através das Escrituras seja suficiente para a proteção do engano que se dará sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ponto. A fraqueza do diabo deve remanescente que retornou não seria desculpa para permitir que se fizesse vista grossa acerca das pessoas que ocuparia o sacerdócio. Ponto. Jamais se poderá pensar dois pontos, já que temos pouca gente viva. Então, vamos colocar qualquer que estiver à disposição. Importante. E o que age alguém. O que age alguém? Ministrando, ponto. A santidade de Deus não permite este tipo de pensamentos, ponto. Se está gostando da live, compartilha aí, amém? Olha aí o que eu deixo para você. Aqui fala de uma linhagem de sacerdotes, aqui fala de imundície, de sujeira, de pecado, de coisas que não agradam. Aqui fala da comida do sacerdote, que não pode comer, que não pode tocar. Né? Aqui fala das escrituras, à luz das escrituras. Aqui fala simplesmente da terra, do povo de Israel, e também fala, né, para alguns, à luz da palavra, com tanto engano e tanta mentira que hoje, porventura, acontece. Claro que tem que ter profecia, né? Sem profecia o povo se corrompe. Só que Paulo disse o quê? Quando Paulo falou que o povo se corrompe sem profecia, eles estão falando da profecia da palavra. É a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Deus fala em profecia, usa profeta em profecia, usa profetisa em profecia, usa profeta em visão, com certeza. Deus ele sempre falou com o homem. É o homem que não escuta e não está atento. Né? Então, assim, Deus sempre falou e Deus sempre vai falar. Agora, a maior profecia para mim, na ótica de chegar, ao meu ver, e para quem estuda a Bíblia, para quem conhece as Escrituras, é a Bíblia. Não tem outra profecia maior do que a palavra. A palavra é profecia. Agora, cumprimentos
de profecia é Deus usar. Porque Amós falou, Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas e as suas profetisas. Então, Deus, ele avisa, ele fala assim. Deus avisa, Deus fala, Deus revela. Então, a imundície é muito grande. É sacerdote no pecado, sacerdote na imundície, né? Pegando comida consagrada a sacerdote, ao Velho Testamento, à luz do texto, né, que nós lemos, e para que nós possamos entender. Então, se não tivesse vindo, esse povo não teria pecado nenhum. Mas como foi, que tipo de desculpa esse povo tem diante de Deus? Né? Não tem desculpa nenhuma. Por quê? Porque Jesus veio, pregou, falou, ensinou. Os profetas veio, Deus enviou, pregou, ensinou, falou. Então, que tipo de desculpa esse povo tem diante do Senhor? Não tem desculpa nenhuma. Né? Se não tivesse vindo, tudo bem. Aí teria-se uma desculpa, ninguém pregou, ninguém falou. Então, o ministério da santidade de Deus não é permitido esse tipo de pensamento. Quer dizer, pensamento tortuoso, pensamentos tortuosos, pensamentos duvidosos, pensamentos maquinando mal contra o seu próximo, maquinando, né? Uma pessoa maquinando ali um mal contra a pessoa, a destruição de um sacerdote, a destruição, né, de um homem de Deus. Então, não é lícito, né? Não convém esse tipo de pensamento, né? Dentro desse texto. Então, vamos aqui em Apocalipse, estamos aqui em Apocalipse, capítulo 13, para que nós possamos entender esta passagem. Apocalipse, capítulo 13, por caridade divina, e o versículo 8. Fala bem assim, eu vou ler o título. A besta que subiu do mar. E adorar todos os que habitam sobre a terra, vírgula. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ponto. Quer dizer, os que não estão escritos no livro da vida vai adorar a besta, né, Voião? Adorará todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então, quem não tem um nome escrito no livro da vida vai adorar quem? A besta. Vai prestar culto, vai adorar ela, né? Vai cultuar ela, vai dar adoração a ela, porque não tem o seu nome no livro da vida, né? Não está escrito. Então, não tem o Cordeiro na sua vida. Não tem Jesus no seu coração e nem na sua alma. Não tem Jesus habitando dentro da pessoa. O Espírito Santo não habita nessa pessoa. Né? Então, é isso. Agora vamos lá para Esdras. Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 63. Diz assim: todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, vivo, trazendo 92. Então, eu estou no 58, né? Esdras, capítulo 2, versículos 58 ao 59. Agora eu vou ler o 59. Também este subirá de Temele, e Te-Arás, e Querubi, vírgula, Adá, Imer, vírgula. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linguagem, vírgula. E se de Israel era ponto. Agora vamos lá para o versículo 63. Vamos ler os 60. Nós lemos 59, vamos ler os 60. E os filhos de Delaias, vírgula, os filhos de Tobias, vírgula,
E os filhos de Necorda, vírgula, 615, 652. 652. 61. Versículo 61 agora. E dos filhos do sacerdote, dois pontos. Os filhos de Abaias, os filhos de Acós, os filhos de Basilia, vírgula, que tomou mulher das filhas de Basilia, vírgula, o Geleadita, vírgula, e o que foi chamado do seu nome, ponto. 62. Este buscaram o seu registro entre os que está registrado na genealogia, vírgula, mas não se acharam neles, um ponto e uma vírgula, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio, ponto. 63. É o que é os tirastas, disse que não comesse das coisas sagradas até que houvesse sacerdote como Uri e como Tumir, ponto. Então você pode ver que não pode comer até que venha ter sacerdote como Uri e como Tumir, ponto. Se não houver sacerdote como eles, ninguém vai comer, porque são todos impuros e todos imundos. Né? Quer dizer, imundo em quem? Em pecado. Imundo em quem? Vestimentas espirituais em pecado. Então, quando a pessoa é imunda, em pecado, a pessoa está diante de Deus pecando, fazendo aquilo que não é lícito a ser feito. Fazendo aquilo que não é para ser feito. Então, biblicamente falando, não tem como a pessoa impura, com as vestes espirituais impuras, a vida impura, tocar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Porque tudo aquilo que é consagrado e dado a Deus é dele. Então se torna santo e é dele. Não é mais meu nem seu, é dele. Então, para que não venha ter nenhum tipo de um pecado até grave, uma coisa, até uma cobrança, como não tinha sacerdote como Uni e como Tuni, então simplesmente não tinha como pegar os pães, pegar comida para comer, que foi separado para o sacerdote do templo da casa do Senhor. Então, algo aí grande aí surgiu entre esses versículos e esses capítulos que eu li para você. Então, você pode ver que isso aconteceu ao Velho Testamento, ao livro de Esdras, o sacerdote que Deus levantou. Né? Então, era impuro diante dos olhos das pessoas, que as pessoas viam eles. Né? Mas Deus também queria o levantar e Deus também queria fazer o que ele queria, que é o plano do Senhor e cumprimento das promessas do Deus de Israel. Amém? Então, eu deixo para você aí esta palavra sobre, né, esta importância, e as profecias é a Bíblia. Né? As profecias são a palavra, Deus fala através de profecia, com certeza. Né? Aí eu quero ler algo aqui para você, antes de terminar. Então, se você está gostando, se eu tirei suas dúvidas, se você gostou da live, deixa aí embaixo, amém? Você está realmente. Vamos entender aqui. Eu quero deixar para você, ó. Olha o significado aí. Ó. O capítulo 2 de Esdras é cheio de lista de pessoas, vírgula, liderada e seguidores que retornam a Jerusalém, vírgula, vindo-se de Babilônia, vírgula, aonde estavam em cativeiro. Estava vindo de Babilônia, que estava em cativeiro, ponto. Aos 70 anos, decretados para que ficasse cativos
se cumprindo era a hora de voltar para casa. Quer dizer, se cumpriu o cativeiro, é a hora de voltar para casa, vai retornar à sua casa. Aí vamos aqui, né? Lia, quem é a mãe de Judá? Tem um ponto de interrogação. Lia. Judá, mãe, Lia, né? Lia foi mãe de 7 dos filhos de Jacó, mãe de 6 das 12 tribos de Israel, tem uma vírgula, 6 filhos homens, vírgula, Rubi, vírgula, Simeão, vírgula, Levi, vírgula, Judá, aí, Judá é um homem, vírgula, e Isacar e Zebulon, vírgula, é uma filha Dina. E uma filha Dina, 3 pontos. Vamos lá. O nome Judas significa louvado, vírgula, e foi dado a ele, pois depois da sua mãe louvou o Senhor a partir do seu nascimento, ponto. Judá fez parte das 12 tribos de Israel. Jacó, ponto, já Jerusalém é a cidade localizada entre o Mar Morto e o Mediterrâneo, vírgula, sendo considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Pega para você aí. Amém? Então, eu quero deixar para você entender esta fala. Então, eu deixo para a sua vida aí. Se você gostou, deixa o seu comentário aí embaixo, né? Deixa o seu comentário para que você possa comentar mais ainda, né? E quem é o povo Judá? Quem é o povo de Judá, na verdade? Os judeus são o grupo etníco e religioso que possui uma identidade composta, complexa, influente por elementos étnicos, religiosos, culturas e linguagens, ponto, sua origem remota a Abraão, praticará fundados, destacados-se eventos como êxodo do Egito e a formação dos reinos de Israel em Judá, ponto. Amém? Então, estou deixando para você tudo aí sobre, né, essa cidade, sobre Judá, para você entender o que eu quis dizer. Se eu deixei alguma dúvida aí, comente aí, amém? Que Deus possa abençoar sempre a vossa vida em Cristo Jesus. Eu vou encerrar minha live. Está tudo certo aí, Maria, Roseli? Amém? Não tem nenhuma dúvida, nada? Então, se tiver, coloque aí que nós tiramos. Amém? Que Deus possa abençoar sempre a vossa vida em Cristo Jesus. Se gostou, deixa um joinha, um coraçãozinho, comente. Na próxima terça-feira eu vou estar aqui falando sobre Esdras, o capítulo 3 de Esdras. Amém? Capítulo 3 de Esdras. Que Deus abençoe. Tudo bem explicado, né? Então, na próxima live, na terça-feira, a partir das 16 horas, vou estar falando a respeito Esdras, o capítulo 3 de Esdras. Amém? Vamos estar ensinando aí o capítulo 3 de Esdras na próxima terça-feira. Que Deus abençoe sempre a vossa vida em Cristo Jesus. Em nome do Senhor. Porque tem muita coisa para comer, muita coisa para ler, né? E vamos completar essa apostila aí, completa essa apostila, amém? Então, Deus abençoe a vossa vida em Cristo. Se gostou, comente. Se gostou, deixa o seu comentário embaixo. Deixa o joinha para ajudar o canal.
deixa os coração, o simzinho aí, aperta aí para ajudar, porque mais que você comenta, melhor fica o canal para as pessoas, né, ver e compartilhar. Na quinta-feira eu vou estar no meu canal do YouTube, fazendo esta live, Linguagens Originais da Bíblia. Vou estar fazendo aí, ó. Na quinta-feira, viu? Quinta-feira estou eu no meu canal do YouTube oficial, canal do Pastor Josué. Amém? Então, entre lá, a partir das 19 horas da noite. Eu vou estar fazendo a live. Então, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo, que Deus os guarde, e obrigado por ter entrado aí e assistido a live. Até na próxima terça-feira. Na quinta estou de volta. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Fique em paz a todos.